Pessoal, um recado rápido. Muita gente perguntando quando sai o próximo episódio. Eu estou trabalhando para aumentar a frequência sem perder qualidade, claro. Calma que vai dar certo. Alguns até pediram um link para apoiar, mas essa não é uma prioridade no momento. Eu faço isso aqui porque eu acredito que a gente precisa resgatar a nossa história. O que eu peço é que me ajudem sim a espalhar. Isso é que vai determinar a longevidade do projeto. Então curte, comenta, bota no grupo, manda para o amigo ou familiar. Faz diferença demais. Agradeço. E tenha um ótimo episódio. O Biraci não gostava de brancos, sempre querendo árvores. Era estranho. Será que não havia árvores na terra deles? Junto de outros parentes, ele remava uma igara pela Baía de Guanabara. Próximas, outras igaras seguiam o mesmo trajeto. A igara era uma espécie de canoa feita de tronco maciço talhado. Podiam ser pequenas para 6 ou 8 pessoas ou longas, usadas na guerra, levando dúzias. À frente, se agigantando a cada remada, estava uma nau portuguesa. Uma coisa o Biraci não podia negar: os brancos sabiam fazer embarcações. Dizia-se que podiam passar várias luas sem ver terra firme, protegidos pelo Deus deles. Um Deus poderoso, todos concordavam, e furioso. Os padres estavam sempre a ameaçar seus seguidores. Ao menor deslize, o castigo seria eterno, num lugar quente de ferver o sangue. O Biraci contraiu a testa. Um Deus com vontades era esquisito, mas, diante destas verdadeiras malocas flutuantes, talvez estivessem mesmo amando de coisa divina. Difícil saber. Alguns anos antes, portugueses haviam erguido uma construção de pedra, a chamada Carioca, casa de homem branco ou de pedra em Tupi, como registrado por cronistas, na atual Praia do Flamengo, junto da aldeia Uruçumirim, no hoje chamado Outeiro da Glória. Na Carioca, pessoas guardavam presentes que agradavam os brancos: mel, carnes e peixes secos, farinhas, enfeites e, é claro, toras de Ibirapitanga, o pau-brasil. Em troca, europeus ofereciam aos indígenas ferramentas de metal bastante valorizadas e mimos, como espelhinhos, que encantavam as mulheres. Algumas moças, antes de pela primeira vez se verem naquele reflexo tão nítido, pediam que mãe e irmãs caprichassem na pintura corporal e punham os enfeites com as penas mais vistosas e as pedras mais brilhantes. Então passavam um bom tempo observando cada detalhe de si. Em dia de festa, os espelhos também eram disputados. Se tivesse a oportunidade, o Biraci queria levar um espelho, mesmo que fosse um pequeno, para presentear a filha mais nova, que logo estaria em idade de casar. No entanto, este encontro não era para troca de presentes. Um padre que falava um pouco de tupi havia anunciado que o capitão desta nau queria conversar com os homens da região. O cacique Cunhambebe, irmão de Ubiraci, aprovou a sua vinda. Agora, rente à nau, o Biraci se agarrou às cordas e subiu ao convés. Era um dos últimos. As narinas foram tomadas pelo fedor dos brancos. Eram imundos, a pele clara sempre encardida, cor de lama. Alguns diziam que na terra deles as águas eram podres, causavam doenças. Talvez por isso não se banhassem? Padres também desencorajavam banhos demorados, pois o prazer desagradava o Deus furioso deles. Mais absurdo ainda, o Biraci ouvira que brancos comiam o Deus deles, o que chamavam de hóstia. Era difícil acreditar em tanta barbaridade. Marujos pelo convés observavam de volta, suas roupas imundas, botas apertadas. Um padre de bata preta e chapelão de palha suava em bicas. Era espantoso não se despirem para se refrescar. Um povo irracional. O
Biraci percebeu algo estranho num marujo. Um passo minúsculo de lado, o queixo vibrando. Era medo? Mas de quê? O Biraci sentiu os pelos pelo corpo arrepiarem. Gotas de suor brotaram. Ele se inspirava na onça, e a onça, com seu instinto infalível, indicava perigo. Olhou para um primo ao lado. A testa enrugada, ele também percebia. Foi quando o Biraci viu, saindo de um cômodo, um inimigo. Não qualquer um tupiniquim, inimigo ancestral identificado pelos padrões geométricos em preto e vermelho pintados pelo corpo. Pelo converso, outros tupiniquins se revelaram. 4 portugueses com armaduras formaram uma linha de choque. Era uma emboscada. O Biraci desatou o nó que prendia o tacape a tiracolo. A arma, de madeira, era uma espécie de espada, cortava quase como uma espada europeia, embora o fio se desgastasse mais rápido. Colou às costas as do primo, prontos para o choque em várias direções. Um estrondo soou como raio de Tupã. Outros em sequência. Era dia ensolarado. Foram tiros. Portugueses disparavam. Alguns indígenas caíam feridos. Largando a cautela de lado, o Biraci avançou. Girou o tacape e acertou a cabeça de um tupiniquim. O tampo voou pelos ares. De relance, viu flechas atiradas contra as armaduras. Sem efeito, precisavam acertar nas emendas. Antes de terminar o giro, o Biraci sentiu um baque no estômago. Sem flecha ali, seria ferimento à bala. No momento de desatenção, sentiu uma lâmina fincar nas costas por baixo das costelas, procurando seu coração. Tentou se virar, mas percebeu o instante em que faltou força. A visão turvou e o tacape escapou da mão. O chão do convés se ergueu ao seu encontro e ele se chocou na madeira. Caído, viu parentes tombando, outros se rendiam, prontos para o destino de ser devorado por tupiniquins ou passar os últimos dias na labuta de uma plantação portuguesa. Uma traição infame. Mas o Biraci sabia, a vingança dos seus parentes viria. A sagrada vingança. Os tupinambás esmagariam portugueses e tupiniquins. Essa cena de uma traição torpe contra os tupinambás aparece no relato de Hans Staden, um alemão contratado pelos próprios portugueses e que já citei aqui no podcast. O personagem, o Biraci, é fictício, a minha pitada de sal, mas a situação aconteceu. Assim, Staden a sintetizou. Os tupinambás, de boa fé, foram aos navios portugueses para negociar, tal como faziam com os franceses. Foram atacados, amarrados e entregues aos tupiniquins, que os mataram e os devoraram. Alguns foram mortos a tiros e muitos sofreram outras crueldades. É só um entre muitos massacres e traições dos portugueses. Provenientes de uma tradição feroz das cortes europeias, eram capazes de ardis impensáveis para os indígenas. Não que indígenas fossem inocentes ou pouco sagazes, que fique claro, mas o que portugueses viam como astúcia, os tupinambás chamariam de covardia, uma vergonha, portanto inimaginável, até aprenderem, é claro. Mesmo na guerra, há limites impostos pela cultura, e, nesse quesito, os portugueses começaram em vantagem. Só que, para os tupinambás, a vingança era irredutível. De maneira desavisada, uma reação de grande proporção era provocada, numa disputa que, na real, portugueses é que se viram em apuros do ponto de vista estratégico, numérico e tático. Mas vamos por partes.
como se deram os primeiros movimentos da invasão portuguesa contra as nações indígenas do hoje chamado Brasil? Quais eram os interesses econômicos? Como começou a escravização? E como reagiram os Tupinambás? É o tema deste episódio. Este é o Tormentas e Redemoinhos, o canal dos eventos épicos da nossa história, contados de um jeito vibrante. Prepare-se para ser entretido. Esta é uma história com traições, alianças, grandes batalhas e um desfecho que você não vai acreditar. Eu sou Victor Vável, autor de literatura, roteirista, diretor audiovisual e pesquisador. Receba as minhas boas-vindas. A colonização europeia pelo mundo originou um dos grandes mitos do nosso tempo, a ideologia evolucionista, irmã sórdida do eurocentrismo. É assim, ao encontrarem povos pelo mundo com formas diferentes de organização, habitação e tecnologia, europeus viram similaridades com os próprios ancestrais, tipo viver em malocas, usar arcos e flechas, e concluíram que aqueles povos estavam num estágio anterior de evolução. Ou seja, imaginaram uma linha evolutiva e encaixaram as diferentes sociedades nela. Aqueles outros taxaram de primitivos, no sentido de estágios primários ou selvagens próximos dos animais. Na outra ponta, ou acima, como os mais evoluídos, é claro, estavam eles mesmos, os europeus. Observe que a questão aqui não é comparar uma sociedade com a outra. Esse é um exercício interessante, todos fazemos, e ajuda a não só tirar boas e más lições de cada uma, como também a compreender o que é a natureza humana. Este podcast, por sinal, é um pouco uma tentativa de encontrar esse outro tão diverso, os indígenas americanos, que se desenvolveram à parte do resto da humanidade por 300 gerações. Inclusive, mesmo naqueles tempos, alguns europeus também fizeram reflexões assim, legítimas, comparando costumes dos indígenas e deles. O problema foi quando militantes ideológicos compararam indígenas com uma suposta linha padrão de desenvolvimento. E esse padrão, é claro, era o europeu. Esse é o BO, e é uma ideologia que domina a mentalidade de muita gente aqui e lá até hoje. De um lado, o nosso viralatismo e do outro, a arrogância europeia. Os critérios para determinar a suposta superioridade europeia em relação ao resto do mundo variaram com o tempo. Já foi a religião, sendo os europeus cristãos. Depois foi a indústria, quando só tinha indústria na Europa. Passou pela genética no eugenismo, incluindo aquele alemão do bigodinho. E hoje, com as economias europeias em decadência e a visão racista do eugenismo em baixa, fala-se em nível cultural ou cultura avançada. Sobre o passado, muitos dizem, por exemplo, que os povos americanos viviam na Idade da Pedra, termo que soa científico, isento, mas que obviamente carrega a ideia de atraso na suposta linha de desenvolvimento padrão. Você deve ter ouvido ou até acredita em algo assim, faz parte do senso comum. No entanto, essa ideia é simplesmente falsa, por dois motivos. Primeiro, nações poderosas atuam para impedir o desenvolvimento de outras, e qualquer uma pode entrar em decadência. Já aconteceu várias vezes no nível local, regional e global. Hoje mesmo destruímos o ambiente e temos uma proporção de famintos muito maior do que em sociedades tradicionais. Temos aí metade da população mundial pobre, 1 a cada 10 miserável. Segundo, mesmo sem considerar solavancos, objetivamente falando, não há uma linha de desenvolvimento padrão. Veja o caso da descoberta da metalurgia, que marca o fim da Idade da Pedra na suposta linha padrão, e de onde se conclui que os indígenas daqui, não tendo metalurgia, ainda viviam na Idade da Pedra. Acontece que, no Oriente Médio, a descoberta foi uma coincidência e há muito tempo. Cobre e estanho são abundantes lá e se fundem a temperatura relativamente baixa para formar bronze.
O mais provável é que alguém, depois de uma noite de festa com a fogueira estralando, notou o brilho metálico no círculo de pedras. Isso foi há cerca de 10.000 anos. Para você ter uma ideia, é antes de os últimos humanos chegarem às Américas. Foi um marco específico daquela região que na época vivia sem medicina, sem agricultura, sem astronomia e por aí vai. Por isso, a chamada Idade da Pedra, com base naquela região, é associada a baixo desenvolvimento tecnológico geral. No entanto, em outros lugares, sem ter descoberto a metalurgia primeiro, surgiram outras inovações tão ou mais importantes numa ordem diferente. Maias e astecas tinham calendários e astronomia dos mais precisos do mundo. Para cortar, usavam obsidiana, uma rocha vulcânica vítrea que fazia a função tão bem como uma faca nossa de cozinha, embora menos durável. Incas cultivaram em microclimas artificiais em terraços construídos nas diferentes altitudes dos Andes. Mesmo para padrões atuais, Incas foram grandes agricultores. Povos do litoral brasileiro tinham uma das medicinas mais avançadas do mundo. Só para comparação, enquanto na Europa médicos sangravam pacientes para saírem os supostos maus humores, imagina, eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Aqui, o padre Cardim, no século XVI, dedicou boa parte de um livro para ervas medicinais colhidas de xamãs indígenas, muitas usadas e pesquisadas até hoje. Não faltam exemplos fora da suposta linha padrão de desenvolvimento. O maior império terrestre da história foi governado por nômades cavaleiros mongóis, sem a escrita, império 5 vezes maior que o romano. Polinésios cruzaram o Pacífico, maior oceano do planeta, séculos antes de os portugueses atravessarem o Atlântico. Egípcios ergueram pirâmides que foram as estruturas mais altas do mundo por 3.800 anos. De modo que a tal linha evolutiva não passa de uma construção ideológica, um modelo mental que, não por acaso, coloca europeus e anglo-saxões no topo. Mas, na chegada deles ao Brasil, considerando critérios como longevidade, taxa de esfomeados e até higiene pessoal, os portugueses é que seriam menos desenvolvidos. Desmistificar essa narrativa é crucial para rompermos essa crença que nos limita a ficar no fim da fila, o que o saudoso Nelson Rodrigues chamou de vira-latismo. O único pai é que o vira-lata, na real, é o melhor cão. Temos o caramelo, um clássico, o de fiapo branco, o preto com focinho e botinhas marrons, como o meu Pedrinho, e muitas linhagens sensacionais de cachorros brasileiros. Mas enfim, nesse caldo de eurocentrismo, evolucionismo e até eugenismo, tem uma ideia que seria engraçada se não fosse trágica, a de que os indígenas viam europeus como deuses. Você deve ter ouvido isso em algum lugar por aí. Vamos contemplar até onde vai a arrogância. Os primeiros registros disso surgem décadas depois da chegada de Colombo. Olha que curioso, eu tinha lido que Cortés iniciou essa mentira escrevendo numa carta ao rei espanhol que o imperador azteca havia considerado ele um deus. É claro, eu, conhecendo o contexto, não tinha a menor possibilidade de eu acreditar nisso. Eu achei que o Cortés tinha escrito, enfim, que ele tinha entendido errado ou mentido. No entanto, ao escrever esse episódio, eu decidi conferir as fontes. Foi quando descobri que Cortés não alega isso na carta dele ao rei. Até isso, tão repetido até em livros de história, e eu mesmo quase repeti, faz parte da mentira. Foi nos anos 1540 que verdadeiros militantes ideológicos criaram esse mito e alegaram ser o que Cortés havia dito. Um dos criadores dessa fake news foi o frade franciscano Toribio de Benavente, que escreveu: Para os astecas, o deus deles estava chegando, e por causa das velas brancas acharam que eram templos que chegavam. Quando os espanhóis desembarcaram, astecas disseram que não eram um deus, mas muitos deuses. Essa mentira, criada pelos espanhóis, foi satisfatória para os europeus, funcionou.
Por isso, surgiram mentiras parecidas a cada povo que os europeus encontraram pelo mundo. Sempre no retorno surgia essa alegação de terem sido considerados deuses. Quem ajudou a desvendar essa teia de falsidades foi o historiador Matthew Hestall. Grande autoridade em povos americanos e colonialismo, fica a dica caso queira se aprofundar no tema. Agora pensa, os caras chegavam aqui sujos, famintos, com peste a bordo, às vezes metade da população morta, e os nossos nativos nem tinham o dispositivo de personificar deuses. Como confundiriam europeus com divindades? Parece incrível a mentira pegar, mas essas coisas pegam. A realidade, nos relatos europeus que aqui vieram, como a carta de Pero Vaz de Caminha, que já mencionei, o foco não eram narrativas e papo furado, mas oportunidades, o lucro, simples assim. E aqui no Brasil havia uma oportunidade clara. No alto da paliçada da aldeia Uruçumirim, um garoto observava a Baía de Guanabara. Desde que os portugueses mataram parentes naquele navio, a ordem era vigiar a entrada da baía. Vinham notícias de ataques em povos vizinhos. De repente, ele avistou um navio entrando na baía. Protegeu os olhos do sol para enxergar melhor. As velas eram lisas, sem pintura, e ele sabia que nas embarcações portuguesas quase sempre havia estampada a cruz templária vermelha. Estes só podiam ser navios franceses. Ele desceu para o ocar e correu até a maloca do cacique, seu tio. Anunciou que franceses chegaram. As pessoas ficaram entusiasmadas. Homens apanharam armas por precaução. Mulheres recolheram bebês e crianças. Todos iriam ver. Na praia, perto da Carioca, aquela casa de pedra construída pelos portugueses anos antes, estavam empilhadas centenas de toras de pau-brasil e mantimentos juntados nas últimas luas. Logo vieram por outras trilhas parentes de aldeias próximas. O garoto avistou até uma prima que havia se mudado de Uruçumirim para casar. Os franceses ancoraram próximos da praia e baixaram barcos menores para vir a remo. Ali traziam os baús repletos de presentes, ferramentas de metais, armas, espelhos e até curiosidades como baralhos. As ferramentas eram de longe os itens mais desejados. Homens dariam muito por um bom machado ou um serrote que ajudavam demais no dia a dia. Quando os baús se abriram, o garoto se apressou. Contando só 12 castanhas maduras, uma simples criança sonhava em apanhar uma faca pequena, boa para mexer com frutas e carnes e talvez já impressionasse uma garota. Mas sabia que provavelmente não seria autorizado. Viu o irmão mais velho, que contava 16 castanhas maduras, guerreiro feito, vir ao lado e apanhar do baú uma adaga de respeito com um antebraço de comprimento boa para combate. Um dos franceses que viviam na região avisou ao cacique dos brancos que aquele guerreiro havia trazido toras de pau-brasil, portanto teria direito de levar a adaga. O garoto, pressentindo a oportunidade, pegou no baú uma faca do tamanho de um palmo. Olhou para o francês inseguro. O francês, que o conhecia, saberia que não teria oferecido algo em troca. Ainda assim, depois de passar a vista no irmão mais velho, fez que sim com a cabeça. O garoto não se conteve, começou a gargalhar. O irmão mais velho, brincalhão, bagunçou seus cabelos. O garoto correu com a faca antes que mudassem de ideia. Não parava de rir, mostraria aos amigos. Chegaria o dia em que seria ele a apanhar um machado ou uma adaga de combate, até mesmo uma pistola, mas por ora a faca já era algo precioso. Veja, os indígenas valorizavam os produtos europeus e, é claro, tinham bens que os europeus é que valorizavam. Por que eu estou falando isso? Esquece aquela ideia de que no comércio os europeus levavam vantagem. Não é assim que funciona. Troca é troca. Os dois lados gostavam do que levavam, e aí segue o jogo. Tanto que foi justamente essa oportunidade tão clara que atraiu não só portugueses, como também franceses. Portugueses, é claro,
alardeavam ter recebido de Deus o direito de explorar o nosso país via Tratado de Tordesilhas, mediado e abençoado pelo Papa. Só que o rei francês, digamos, via a situação por um ângulo diferente e mandou um recado ao Papa. Mostrai-me, então, a cláusula do testamento de Adão que me exclui da partilha do mundo. Um piadista, né? O famoso touché. Então, principalmente a partir da década de 1520, condes franceses vinham com frequência crescente para buscar pau-brasil para suas manufaturas têxteis no norte da França. Os tecidos franceses logo ficaram famosos pela cor vermelha, bem valorizada, associada ao clero e à realeza. Importante frisar que, ao contrário dos portugueses, os franceses procuravam comércio mesmo, por isso eram bem vistos aqui. Emergiu uma relação, no geral, de respeito e benefício mútuo entre os indígenas e os franceses. Franceses se casavam com nativas, viviam nas aldeias e até lutaram ao lado de guerreiros tupinambás nas guerras. Quando enviaram colonos para cá, ainda vou contar isso mais para frente, foi de forma pacífica, com autorização dos caciques e tomando os devidos cuidados. Por exemplo, a pena estabelecida para homens que tomassem nativas contra a vontade delas era a forca. Além da crescente presença francesa, outro aspecto daquele mundo colocava Portugal numa situação delicada. É que o pau-brasil, o grande produto que europeus gostavam de levar naquele momento, não era o que portugueses queriam. Como já expliquei aqui, eles procuravam metais preciosos, como os espanhóis conseguiam. Além do saque nas conquistas dos incas e dos astecas, espanhóis encontraram, literalmente, uma montanha de prata em Potosí, na Bolívia, um volume de metais que fez os cofres em Madrid ficarem pequenos. E, como se não bastasse, digamos, a má sorte dos portugueses de não achar metais preciosos, as árvores de pau-brasil, na verdade, têm ocorrência esparsa na mata, tipo 3 a 5 árvores a cada lote de 100 metros de lado, e começaram a rarear em poucas décadas. Para você ter uma ideia do ritmo da extração, o navio francês A Peregrina, capturado em 1532 pelos portugueses, levava nada menos que 300 toneladas de toras. Um navio. Logo, indígenas precisavam andar dias ou semanas para encontrar árvore adulta que valesse o corte. Dando só uma noção de valor, a carga desse navio com as 300 toneladas de pau-brasil e outros itens de menor valor, como peles de onça, papagaios, levando em conta os cálculos do historiador Pedro Doria em 2012 e trazendo a preço de hoje, valeria cerca de 500 milhões de dólares. Enquanto durou, embora portugueses quisessem algo ainda melhor, o pau-brasil não foi mau negócio. De toda forma, juntando a cada vez mais frequente presença dos franceses aqui, que tinham boa relação com os tupinambás, e o declínio do pau-brasil, o rei de Portugal percebeu que aquele papelzinho assinado em Tordesilhas não era mesmo garantia de que isso aqui era dele. Ele precisava tomar e ocupar o território, criando uma economia que sustentasse a invasão. Era hora de agir. Em 1534, o rei de Portugal criou as famosas capitanias hereditárias, um dos poucos aspectos dessa confusão que a gente aprendeu na escola, ainda que de forma incompleta. Só relembrando, foram 15 lotes que iam da praia até a linha de Tordesilhas, entregues a fidalgos. Era um modelo medieval. O rei entregava a posse e esperava que o nobre cuidasse da terra, defendendo, produzindo e pagando imposto. Porém, e esse é um grande porém, sendo as capitanias a um oceano de distância e cheias de povos nativos aguerridos, é difícil dizer que foram exatamente presentes. 4 capitães donatários nem se deram ao trabalho de vir para conhecer, enrolaram. E muitos dos que vieram se arrependeram bastante. Francisco Pereira, donatário da Bahia, foi capturado e devorado por nativos.
João de Barros, donatário do Maranhão, e Aires da Cunha, donatário do Rio Grande do Norte, se juntaram e investiram numa armada de 10 navios com 900 homens e 100 cavalos para conquistar suas regiões e achar ouro. Só que Aires da Cunha morreu num naufrágio antes de chegar ao destino. João de Barros, depois de 3 anos de batalhas contra os potiguares, retornou arruinado para Portugal, de onde ainda mandou 2 filhos para tentar de novo, mas novamente perderam a guerra. Vasco Fernandes, da capitania do Espírito Santo, investiu tudo que tinha na invasão, perdeu a guerra contra os goitacás e viu tudo que havia construído ser queimado. Escapou de volta a Portugal, onde morreu na penúria, deixando a família desamparada num hospital de caridade. Foi um show de vitórias dos nossos indígenas e cada uma delas vale a pena conhecer, e é quando eu digo que temos muitas histórias para contar. Isso é bom para a gente tirar aquela ideia de que os indígenas eram passivos. E também para ter em mente que, de fato, os portugueses não estavam em vantagem na tentativa de invadir o nosso país. De modo que, de início, só 2 capitanias se estabilizaram, Pernambuco e São Vicente. Olha, São Vicente abarcava boa parte do atual estado de São Paulo, então para facilitar eu vou chamar de São Paulo mesmo. Como essas 2 capitanias funcionaram quando tantas fracassaram miseravelmente? Olha, em Pernambuco, sem entrar em tanto detalhe, os fidalgos ganharam algumas batalhas e conseguiram boa negociação com os caciques locais até estabelecer Olinda em 1535 e, 2 anos depois, o Porto do Recife. Jerônimo de Albuquerque, o genro do donatário Duarte Coelho, se casou com uma indígena para selar o acordo com os Tabajaras. Foi uma vitória diplomática. Mas, feito isso, os fidalgos sabiam que precisariam de uma atividade econômica para sustentar a estada e continuar a invasão. Optaram pela cana-de-açúcar, como portugueses faziam nas Ilhas da Madeira havia mais de um século. O solo pernambucano se mostrou excelente para a cana, como sabemos. O problema era que os fidalgos não tinham poder suficiente para capturar escravos nas redondezas. Aliás, mal controlavam o entorno de Olinda e do Recife, que dirá avançar contra territórios indígenas. Então, era mais uma capitania em apuros. Já em São Paulo, houve uma situação meio que inversa, e São Paulo se tornou a chave para o sucesso da empreitada portuguesa. Como assim? Martim Afonso, o capitão donatário de São Paulo, chegou por essas bandas em começo de 1531. Tratou de fazer guerra contra indígenas, franceses e até espanhóis que haviam se instalado no lado português da linha de Tordesilhas. Em agosto de 1531, ele atracou em Cananéia, onde se encontrou com o degredado Francisco de Chaves, o famoso bacharel de Cananéia, a quem cedeu 80 homens mediante promessa de retorno em 10 meses com 400 escravos carregados de prata e ouro. Martim Afonso já planejava criar suas plantações, claro. Mas a expedição nunca retornou, provavelmente dizimada em batalha contra indígenas. Martim Afonso seguiu pela costa e chegou a ver o Rio da Prata, onde seriam fundadas Buenos Aires e Montevidéu pelos espanhóis. Mas sofreu um naufrágio lá, sobreviveu e decidiu retornar a São Paulo com o rabo entre as pernas. No litoral de São Paulo, em janeiro de 1532, fundou São Vicente, a primeira vila portuguesa no hoje chamado Brasil. Instalou plantações de cana e engenhos, mas, diferente de Pernambuco, a terra de São Paulo não é boa para cana e ainda havia dificuldade de conseguir escravos. Em 1532, Martim Afonso ainda perdeu mais homens numa expedição meio tosca para alcançar o Império Inca. É claro, como em muitas outras capitanias, a situação não pareceria exatamente promissora. Foi nesse contexto crítico que chegou notícias sobre um português que vivia com os indígenas no Planalto de Piratininga, a região central do atual estado de São Paulo. Era um tal João Ramalho, e aqui entra um personagem central da nossa história. João Ramalho é uma figura, no mínimo, curiosa. Primeiro, ninguém sabe quem ele é de verdade. Em qual momento foi largado aqui, provavelmente como um degredado, se veio no navio português ou francês, ou mesmo se João Ramalho era o nome verdadeiro dele. O fato foi que, quando os portugueses estavam naquela situação periclitante,
João Ramalho não só estava vivendo com os indígenas, como já era casado com várias moças. Imagina a zoeira nas tavernas, né? Os marujos dizendo que, sabendo da sorte de tantas garotas para casar aqui, João Ramalho veio a nado. E lembrando, casamentos significavam alianças no cunhadismo indígena. Por sinal, entre os genros de João Ramalho estava ninguém menos que o poderoso cacique Tibiriçá da aldeia Tupiniquim em Apuambuçu, que ficava onde é hoje o centro da cidade de São Paulo. Então, sabendo o que tupiniquins e portugueses queriam, João Ramalho costurou uma aliança sem precedentes, que juntou o conhecimento e os guerreiros locais com as armas e os guerreiros europeus, não só armas de fogo, cujo efeito foi menor do que se imagina, mas principalmente a infantaria pesada, com armaduras impenetráveis contra indígenas sem metais. A oportunidade caiu no colo dos portugueses. A partir daí, os fidalgos de São Paulo, com seus aliados tupiniquins, finalmente conseguiram arrasar vilas e cidades, capturavam povos inteiros que iam em fila nas trilhas, a famosa fila indiana, com os pescoços presos uns nos outros até os portos no litoral paulista. Dali, a, entre aspas, mercadoria ia para onde? Para Pernambuco, que eu disse que tinha terras boas, mas não conseguiria capturar a própria mão de obra. Assim surgiu um comércio circular. Lisboa mandava armas e produtos de interesse dos tupiniquins. Os tupiniquins ajudavam a capturar outros indígenas que eram vendidos para Pernambuco, que fazia o açúcar. Sabe quando você dá partida no carro, dá aquele barulho, o motor começa a funcionar, até o barulho até diminui depois que ele ligou? Aí ele só vai. Essa foi a partida no nosso sistema econômico. O motor da economia brasileira começou a funcionar, viabilizando a continuidade da tomada do território. E o pior, a oportunidade de enriquecer comercializando os seres humanos, provada aqui, se alastrou pelo Império Português e depois pelas outras potências europeias. Veja, assim como o pau-brasil foi passageiro, os produtos indianos também tiveram vida curta. Como eu contei no episódio passado, a grande oportunidade de comprar produtos indianos surgiu com a queda de Constantinopla pelos turcos, o que travou o fluxo das mercadorias lá. Aí, quando o comércio dos próprios portugueses foi irrigando os mercados com aqueles produtos, o preço deles foi voltando aos patamares anteriores. A cada navio retornando, menor o preço das mercadorias. Chegou a causar crises em Portugal, já que famílias guardavam riqueza, por exemplo, em pimenta. E às vezes, chegando 2 ou 3 navios numa única semana, o preço da pimenta despencava e pessoas se viam arruinadas da noite para o dia. Nesse cenário dinâmico do comércio, uma mercadoria foi se destacando, não só por ser muito lucrativa, mas porque a demanda por ela não diminuía. Qual era essa mercadoria? Pessoas escravizadas. Veja, fidalgos fazendeiros precisavam comprar escravos para abrir novas plantações, assim como para repor os escravos anteriores, que ficavam gastos a cada 4 ou 5 anos na média, não mais que 10 anos. Pode parecer até antieconômico, mas cuidar bem das pessoas escravizadas era complicado. Os feitores precisavam usar o chicote ou, coisa pior, para o turno render. Então era mais rentável exaurir a pessoa e, depois que acabasse a serventia, largar ela na porta da igreja e comprar outra. Então, quanto mais escravos os comerciantes entregavam aos fazendeiros, mais as plantações eram expandidas e ainda mais escravos eram necessários para repor os anteriores. De modo que seres humanos escravizados mantiveram alto valor de venda até a abolição no Brasil. Um sistema bastante voraz que determinou o nosso incrível perfil étnico, o nosso belíssimo caldeirão cultural, mas uma economia complicada e consequências sociais devastadoras, não só aqui, como em boa parte do planeta. Voltando aos idos da década de 1530.
O caso foi que os fidalgos, partindo da vila de São Vicente, espécie de capital deles na região, e da aldeia Inhapuambuçu, do cacique Tibiriçá, onde vivia o queridão das moças João Ramalho, logo perceberam que os indígenas ali perto aprendiam a lutar. Já não ficavam tão assustados com as armas de fogo, reforçavam muros e a guarda noturna, enfim, algumas facilidades iniciais foram dando lugar a batalhas duras. Portugueses e tupiniquins começaram a ir cada vez mais longe para encontrar povos desavisados. Foi quando olharam com ambição para a região do Rio de Janeiro, onde viviam os Tupinambás, que além de numerosos estavam a fazer amizade com os franceses. Essa relação com os franceses, inclusive, serviu para justificativa para a escravização sob argumento de guerra justa, aquela ficção jurídica criada por portugueses que, como eu já contei, seria anuída pelo Papa. E é aí que o troço pega fogo. O cacique Cunhambebe de Ariró, sentado no centro da sua maloca, bebia cauim vagarosamente, enquanto lá fora havia falação e até gritaria. Todos haviam visto a coluna de fumaça no horizonte, um pilar preto acendendo na mata, e quiseram saber do que se tratava. Pela manhã, Cunhambebe enviara 2 igaras com guerreiros para averiguar, mas mal precisava ouvir a resposta. Para ele, estava claro, e reconhecia a oportunidade com que sonhou. Desde aquela traição infame no navio que matou e capturou parentes, além de outros ataques portugueses, o cacique Cunhambebe jurou vingança eterna. Mantinha a face serena, sabendo que as pessoas aguardavam uma reação sua. Uma brisa salgada entrou, trazendo o mau cheiro das cabeças de maracajás fincadas em varapaus na porta da sua maloca. Rixa antiga venceu aqueles guerreiros fazia poucos dias. O cheiro era de carne em putrefação, logo precisaria retirar elas dali. Planejava substituí-las por cabeças de portugueses. Um sobrinho entrou correndo. A pressa parecia confirmar o que ele já imaginava. Cunhambebe, de um jeito lento, levou a cumbuca perto da boca e deu mais um gole no cauim. Gole pequeno, não queria se embebedar ainda. O garoto, afobado, contou que nem precisaram chegar ao foco do incêndio. A meio caminho encontraram guerreiros da aldeia Iperoig que tinham ido lá investigar e já retornavam. A aldeia Iperoig era uma das principais povoações da região de Ubatuba, fronteira entre os povos tupiniquins e tupinambás. Cunhambebe, esforçando-se para manter a cara impassível, continuou encarando o garoto, esperando ele continuar. Foram uma aldeia pequena, com poucas malocas, algumas centenas de pessoas que havia sido atacada por portugueses e tupiniquins na noite anterior. Poucos escaparam, o menino contava. Os que resistiram foram mortos e acabaram assados no incêndio. Mas não eram muitos nas cinzas, o que indicava que a maior parte tinha sido levada para ser comida pelos tupiniquins ou trabalhar nas plantações portuguesas. Então era isso, pensou Cunhambebe. Como ele já imaginava, o que muitos temiam havia chegado. Pessoas levadas, guerreiros mortos, malocas em cinzas. Apesar do choque, Cunhambebe sentiu um calor dentro, um assombro misturado com entusiasmo, pois era hora. Em movimentos lentos, tomou mais um gole, levantou-se e caminhou para fora da maloca, com serenidade na passada. Ladeou as cabeças de inimigos espetadas em varas. Na ocara, mais de 2 centenas de parentes já o esperavam. À medida que ele caminhava, o silêncio se fez. Ariró, sua aldeia, era uma das mais importantes dos tupinambás, com talvez 15 malocas, provavelmente localizada em Ilha Grande. E a guerra havia chegado de vez. Os mais tímidos não teriam mais argumentos contra os que queriam combater os invasores. A fogueira do conselho, no centro da ocara, já ardia. Xamãs distribuíam charutos de tabaco. Cunhambebe apanhou um
e fumou enquanto passeou em torno do fogo. Mostrava a face do guerreiro, silenciosamente perigosa, enquanto repassava mentalmente tudo com que sonhou. Parou. Esperou o silêncio absoluto. E então, com a voz calma, contou o que fariam. As pessoas ficaram boquiabertas, alguns arregalaram os olhos, num misto de espanto e entusiasmo. Os guerreiros feitos, treinados, mantinham a face neutra. O próprio Cunhambebe sentiu um frio subir, mas a face permanecia intacta, porque o alvo que ele anunciou para esta sede era o coração do poder português. Atacariam São Paulo. Cunhambebe anunciou que não deixariam sobreviventes, largaria os corpos pelas ruas para os próprios cachorros comerem. Quando terminou, um rapaz foi o primeiro a urrar, outro latiu, um rugiu feito onça. Logo, todos gritavam, como homens ou como bichos. Por um lado, imbuídos por Xandoré, o senhor do ódio. Por outro, pelas Parajás, senhoras da honra, do bem e da justiça. Irmãos, primos e tios se abraçavam. Era óbvio que todos partilhavam a mesma sede, a sagrada vingança. A cena que eu acabei de narrar é uma interpretação do que houve para a decisão ousada do cacique Cunhambebe de Ariró em meados da década de 1530. Os detalhes da cena eu preenchi com relatos da época. Por exemplo, ao visitar o cacique Cunhambebe alguns anos depois, Hans Staden deixou uma descrição bem gráfica do local. Em frente à maloca de Cunhambebe havia cerca de 15 cabeças espetadas em estacas. Eram cabeças de maracajás, seus inimigos, e que tinham devorado. Fiquei aterrorizado. No dia seguinte, Staden estava sentado diante de Cunhambebe quando foi colocado entre eles um cesto cheio de carne humana. Cunhambebe comia de uma perna e estendeu ela para mim, oferecendo. Respondi que um animal não come outro animal igual a si. E por que um homem deveria comer outro homem? Cunhambebe deu uma mordida e respondeu: Jauara Ixê, sou uma onça, e é gostoso. Na narrativa de Hans Staden, salta aos olhos um cacique Cunhambebe decidido, feroz e capaz até de brincar com o psicológico dos seus inimigos. Foi com esse cacique e guerreiros como ele que os portugueses haviam arrumado briga. Mas como foi esse ataque ousado do cacique Cunhambebe contra o coração do poder português na região? Quais os detalhes dessa batalha contados daquele jeito vibrante? E como foram os próximos desenlaces nesta que já se tornava a maior revolta indígena da nossa história? É o que você vai ouvir no próximo episódio. Pode esperar, a coisa vai continuar esquentando. Como sempre, espero que você esteja saboreando essa história com um trocadilho mais do que intencional. Peço a sua ajuda. Criar isso aqui é uma jornada incrível que eu faço com muito carinho, mas também dá muito trabalho e só faz sentido se mais pessoas embarcarem. Então, continue compartilhando, comente, mande para os amigos, leva instantes. Vamos juntos resgatar a nossa história. Fica também o convite para conhecer os meus livros de literatura, Guerra dos Mil Povos, que se passa justamente no universo desta saga, e Novo Mundo em Chamas, que tem como pano de fundo a Guerra em Palmares, hoje chamado Quilombo de Palmares, também sensacional e cheio de grandes batalhas e reviravoltas. Este foi o Tormentas e Redemoinhos, escrito, narrado e editado por mim, Victor Vável. Até a próxima!